Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 2/12 de 2023, calendário cheio e com muitas dúvidas na escalação, como ontem aqui no nosso vídeo. Fizemos as devidas correções lá no nosso grupo VIP, mais uma vez com as nossas chips exclusivas, ficamos no green, dia positivo, de acordo com as nossas análises e com as melhores odds e linhas, palpites também, que a gente trouxe com exclusividade para a galera do VIP. O menor preço do mercado e também o grupo VIP mais completo, onde você vai adquirir muito conhecimento, material extra para se tornar uma pessoa lucrativa em apostas em NBA. Essa é a nossa proposta aqui no Sexta de 3, trazer palpites para vocês diariamente. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, pegar as melhores odds. E em dias como esses, domingo, sábado, por exemplo, em que a gente tem jogos em horários mais alternativos, vocês não são pegos de surpresa, vocês sempre têm um aviso ali, porque a gente posta o vídeo antes, né, de quando vão acontecer as partidas, vocês aproveitam, fazem as apostas, porque às vezes esses jogos mais cedo são os mais lucrativos, beleza? Bom, vamos colocar dinheiro no bolso? A gente sempre se baseia em números e estatísticas nas nossas análises, aqui no VIP também. Então, pessoal, a gente tem muito estudo em cima das nossas análises e a gente queria pedir para vocês em troca, somente botando like, clica no botão de joinha, meta de 300 likes pro vídeo de hoje, não custa nada, vai ajudar muito a gente. E amanhã não tem jogo pra gente poder estar analisando para vocês. Então, a gente gostaria muito de bater essa meta para a gente conseguir aí fechar o nosso fim de semana no positivo, no VIP, no YouTube e também aqui na repercussão com a galera. Comenta aqui embaixo quais palpites vocês mais gostam para hoje. Lembrando, a gente sempre faz um filtro aqui para vocês com as entradas mais seguras. Vamos começar aqui falando de Hornets e Timberwolves, porque o jogo entre Clippers e Warriors a gente vai duplar com um jogo que vai acontecer lá no final do nosso dia. Então vamos com calma, depois a gente fala a respeito dessa partida, beleza? Bom, quando a gente fala de Hornets e Timberwolves, a gente sempre vai trabalhar contra os Hornets e a favor do Timberwolves, que vem muito bem. A gente tem um encaixe muito interessante para essa partida de hoje, então a gente acredita em uma partida bem pontuada do Timberwolves. Hoje, eles vêm sem o Anthony Edwards, não se sabe. Ele está como dúvida para hoje, mas mesmo que ele não jogue, eu acho que essa entrada faz sentido. Primeiro, acima de 102,5 pontos do Timberwolves se você quiser duplar com alguma outra linha de uma outra partida, etc e tal, ou se você quer trabalhar apenas no Minnesota acima de 108,5 pontos, tentando pegar acima de 109,5 pontos, você vai trabalhando ali. Então de 50 que eu gosto mais de fazer, vou colocar aqui nos palpites em cima, como a linha limite pra vocês trabalharem. Bom, o Charlotte Hornets nos últimos 15 jogos sofreu mais de 123,7 pontos por jogo, eles sofreram pelo menos 111 em todas essas partidas recordadas, que é um número extremamente absurdo. Eles são as piores defesas da NBA, o que justifica isso nesse momento. A pior, sofrendo 120,9 pontos por 100 posses de bola, mas eles também são os títulos mais altos dali. A gente tá falando de um Hornets que tá na parte de cima da tabela, tem uma queda nesse pace, porque o jogador voltar de fora, inclusive, no jogo também, mas é um time da equipe com toda essa velocidade, sem muitas posses de bola, mas os rivais também têm, por isso que conseguem contar com tanta facilidade e volume também. A equipe do Charlotte Hornets sofre acima de tudo no garrafão, no time, é um dos times mais usados do time, na verdade, o sexto time mais sofre pontos desse campeonato da NBA, sofrendo nos últimos 3 jogos um número ainda maior do que eles vinham sofrendo em média, 62,7 pontos por jogo, eles sofrem nesse setor. E quem a gente tem ali a favor do time para ali, Anthony Towns, Rudy Gobert e caso o Anthony Edwards jogue, o próprio Anthony Edwards também pontua muito bem na distância, tem explosão, infiltra e faz esse tipo de coisa acontecer muito bem. Se a gente for pro playtime para poder finalizar essa nossa análise a favor do Timberwolves, a gente tá falando aqui de um time que aposta, eles podem pontuar muito bem acima de tudo, no caso o próprio Rudy Gobert. Só se a gente for olhar aqui, o Charlotte Hornets é um time que tem muita dificuldade de defender esse tipo de arremesso. Se a gente for observar, é o pior aproveitamento em defesa de post-up de toda a NBA. Isso pode potencializar o jogo do Anthony Towns, né, para poder jogar de costas ali no garrafão, pontuar muito bem contra esse adversário. Dito isso, se o Anthony Edwards não jogar, ele também é um bom jogador para você duplar na sua linha de pontos mínimas e ficar a favor em acima dele, beleza? Mas o nosso palpite final vai ser acima de 109,5 pontos ou acima de 108,5 pontos a favor do Timberwolves, porque aí a gente depende de um trabalho coletivo ali para poder pontuar bem. Lembrando que a vitória do Timberwolves também faz muito sentido, já que o Hornets vem sem ser o melhor jogador, porém eu preferi trabalhar com essa linha de pontos porque eu acho que mesmo que o Hornets surpreenda, o Timberwolves vai conseguir fazer um bom trabalho ofensivo. Jalen McDaniels, a única ausência sentida para hoje, beleza? Vamos falar agora aqui de Pistons e Cleveland Cavaliers. Aqui a gente vai trabalhar com a vitória dos Cavs e vamos aliar com abaixo de 115,5 pontos do Detroit Pistons. Repetindo, a gente vai fazer uma dupla aqui em criar aposta. Vamos colocar vitória do Cleveland e vamos esticar o máximo que a gente pode a linha de pontuação do Detroit Pistons e trabalhar com abaixo de odd de 1,50, que é o que a gente gosta de trabalhar. Nesse momento que a gente está gravando o vídeo, até a linha caiu aqui, né? Então vamos ter que ficar com esse 114,5. Mas ainda faz sentido, bora aqui para nossa análise. O Cleveland Cavaliers nos últimos 6 jogos contra o Detroit Pistons venceram os 6. Essas franquias se encontram bastante por fazer parte da mesma conferência, então esses números aqui, eles são muito próximos do que é a realidade das duas franquias hoje. Inclusive, o jogo mais recente entre eles, 108-100 a favor dos Cavs, que venceu dentro de casa e deixou seus adversários em linhas muito baixas. Nos últimos 6 encontros, essa aposta teria batido em todas, e a equipe do Detroit, que tem 94,3 pontos de média, nunca passou esse 114,5 que a gente busca, que eles não passem para hoje.
A defesa dos Cavs começou um pouquinho ali com dificuldades nessa temporada, mas eles vêm melhorando. Eles já estão ali praticamente no top 10 em eficiência defensiva na NBA por 100 posses de bola, são a 8ª melhor defesa da NBA, muito porque esse crescimento defensivo deles aconteceu recentemente, quando esse jogador aqui, o Jarrett Allen, voltou à escalação. A equipe do Cleveland Cavaliers defende acima de tudo muito bem o centro, a parte principal ali do garrafão, porque eles jogam numa formação com 2 pivôs e 2 defensores muito bons, o próprio Jarrett Allen e o Evan Mobley. Eles são dos 10 times que menos sofrem pontos ali no paint em toda a NBA, que é muito positivo, já que o Detroit Pistons, acima de tudo, eles pontuam no paint. Eles já não são um ataque muito bom. Detroit é o 4º pior ataque da NBA por 100 posses de bola. E já que o Detroit Pistons, que não é uma eficiência ofensiva tão boa, vai ter que apelar para o centro, onde os seus adversários melhor defendem, será que eles conseguem se virar no território triplo? Também não. Eles não são muito bons nessa categoria. O segundo time com menos bolas de 3 por jogo, em relação à eficiência nesse tipo de arremesso, um dos 10 piores também. Então, se eles já atacam mal, a melhor forma deles atacar também é a forma que o adversário melhor defende. Então, acho que os Cavs têm vantagem. E outra coisa que a gente também precisa observar: Detroit Pistons é o segundo time que mais sofre pontos para armadores em toda a NBA. Isso pode potencializar o jogo do Darius Garland e também do Donovan Mitchell, que são os principais jogadores do Cleveland Cavaliers. O Detroit também é um dos 10 que mais sofre pontos para shooting guards em toda a NBA. E com isso, os Cavs podem se distanciar dos seus adversários, porque se já existe um encaixe defensivo favorável, o ofensivo também deve existir. Lembrando, a última partida que essas equipes tiveram, que inclusive os Cavs venceu, o Donovan Mitchell nem esteve em quadra, então a gente tem tudo aqui para essa dupla bater. Bora falar aqui agora da próxima partida, vamos falar de Heat e Pacers. Nessa partida a gente tem uma dúvida muito importante, não é o Bam Adebayo que tá de fora confirmado, e também não é o Jimmy Butler, que provavelmente deve jogar, ele costuma ficar como dúvida, mas no fim das contas joga. É o Tyrese Haliburton, jogador que faz o time dos Pacers jogar e dá o ritmo adequado para eles, também pra gente trabalhar com acima D. Para essa partida a gente vai fazer mais uma vez um acima D em pontos, a gente trabalhou com isso no último encontro entre essas franquias, bateu com tranquilidade, porque, repito, eles têm muito encaixe. A forma que um time pontua bem, o outro defende mal e vice-versa. Excelente para a gente trabalhar acima de 234,5 pontos totais para essa partida. Claro, se o Tyrese Haliburton estiver em quadra. Ah, Léo, e se o Jimmy Butler não jogar? O Indiana Pacers é uma defesa horrorosa que sofre pontos para qualquer jogador assim, então no fim das contas o Jimmy Butler vai ajudar, mas ele não é imprescindível não, como é o Haliburton, para as características, né, para o estilo de jogo nessa partida. Bom, vamos falar desse encaixe. A gente tá falando de um Indiana Pacers que é o 4º time com mais bolas de 3 por jogo, top 5 em eficiência, em número de tentativas eles também estão ali no topo, top 10 também. Por que eu tô falando isso? Porque a defesa do Miami Heat é boa, mas eles sofrem acima de tudo com bolas de 3. Se a gente for observar, o Miami Heat não é dessa temporada, eles têm um dos piores aproveitamentos em defesa de território triplo da NBA. São top 10 times que pior defendem esse setor. E se a gente for olhar em números brutos de bolas de 3 sofridas, né, por jogo, o Miami Heat também tá lá em cima, eles sofrem um número alto de bolas de 3 por partida. Eles têm dificuldade de defender esse perímetro e é o ponto forte do Indiana Pacers. Agora vamos falar o contrário, né? Vamos falar do encaixe do Miami Heat a favor do Indiana Pacers, na verdade a favor da gente contra o Indiana Pacers. A gente tá falando também de Miami que não é um ataque espetacular, mas o Indiana Pacers é a 3ª pior defesa da NBA, sofrendo 120,2 pontos por 100 posses de bola, é o time mais rápido, então eles dão muitas posses para os seus rivais, e também é um time que acima de tudo sofre no paint, no garrafão, o time mais vazado nesse setor, onde é mais fácil de você pontuar porque você tá perto da cesta, mas também porque o Miami Heat tem ali, pelo menos tem, né, no geral, o Bam Adebayo, que não joga hoje, ok, mas acima de tudo muitos jogadores que pontuam bem nesse setor, inclusive o próprio Jimmy Butler, que prefere a média e a curta distância. Se ele jogar, é um jogador interessante para vocês ficarem de olho e investir no acima de em pontos dele. Bom, se a gente for olhar aqui para finalizar, nos últimos 15 jogos do Indiana Pacers, a gente teve uma média absurda de pontos produzidas. Foram 127 pontos sofridos de média nesses últimos 15 jogos e 127,1 feitos. Isso dá uma média bem maior do que 250 pontos nas partidas das quais o Indiana Pacers se envolveu. Então esse acima D, que inclusive, né, bateu contra times com ataque ruim, como por exemplo o próprio Detroit Pistons, que a gente acabou de citar, é uma das melhores opções para hoje. Beleza? Agora vamos partir aqui para Bucks e Hawks. A gente vai falar rapidinho desse jogo, porque a gente tem tantos encaixes claros, mas se tem um jogo aqui que as coisas não acontecem de acordo com os números e estatísticas, é esse. A gente tem tudo para ser um jogo acima de um jogo bem pontuado. O Bucks ataca bem, defende mal. O Hawks ataca bem, defende mal. E também tem aquele famosinho encaixe que eu tava falando para vocês no jogo entre Heat e Pacers. O setor onde um time produz muito bem é o setor onde o outro time defende muito mal. Só que mesmo assim, as linhas além de estarem muito altas, eu não vou me arriscar aqui, a gente tem jogos menos pontuados do que a gente imaginava.
O encontro que essas franquias tiveram nessa temporada foi de 237 pontos. Ok, acho que dá pra gente trabalhar com isso, porque o jogo de fato deve ser bem movimentado. Mas como eu disse pra vocês, a gente tem aqui uma linha muito alta, eu esperaria no ao vivo algo menor do que isso daqui, não dá pra trabalhar com isso aqui mesmo na NBA atual. Isso aqui, a linha tinha que dar muito mais pro jogo do Indiana e do Miami do que pra esse jogo aqui. E se aparecer uma oportunidade ali de trabalhar entre 238,5 pontos e para baixo, né, ou 231,5 pontos para baixo ali, aí vocês colocam acima de, porque os dois times têm ritmo, têm defesa frágil, ataque bom, o Bucks pontua muito bem ali por dentro, onde os Hawks se defendem muito mal, e os Hawks conseguem pontuar bem ali no perímetro onde os Bucks se defendem muito mal. Os últimos 10 jogos do Atlanta Hawks tiveram uma média de mais de 250 pontos, nas partidas das quais eles se envolveram, e a gente tem ali o Giannis Antetokounmpo, o principal jogador do Milwaukee Bucks, atuando na posição onde o Hawks é o quinto time que mais sofre pontos por jogo. Tô falando pra vocês apostarem nele? Não, porque o Giannis, apesar de tudo isso, não vem com um histórico tão positivo assim contra o Hawks. Nos últimos 10 jogos ele teve média de 26,2 pontos por jogo, a linha dele tá em 31,5, linha essa que ele só conseguiu superar em 3 dessas 10 partidas, mas ainda assim ele pode produzir bem e, acima de tudo, atraindo a marcação, porque certamente, se ele não tem bons números contra esse adversário tão favorável, que é uma das piores defesas da liga, é porque o Atlanta Hawks sabe lidar com ele, sabe criar uma estratégia, mas ainda assim você deixa buracos. Você precisa dobrar e às vezes até colocar 3 ali para poder evitar que o Giannis infiltre. Então é um jogo para ser bem pontuado, para vocês trabalharem acima de tudo com isso, mas só no ao vivo numa linha menor. Beleza? E agora, pessoal, antes de a gente partir aqui para os nossos próximos jogos, eu queria só deixar um recado aqui para vocês. Primeiro, segue a gente no Instagram, no Twitter, lá vai ter conteúdo extra para vocês, sempre tem, gratuito, etc. Mas também eu queria deixar aqui um aviso, né? Tem muita gente aí que tá copiando o nosso conteúdo aqui no YouTube, dando as nossas dicas pra galera como se fossem a dele, sem dar crédito pra gente. Esse tipo de coisa frustra bastante, porque o mínimo que a gente espera das pessoas é que elas divulguem a origem desses palpites. A gente estuda muito, a gente passa a madrugada dentro, acordado, sempre se esforçando, buscando números e estatísticas, às vezes contra o tempo, porque as linhas do mercado não estão abertas. É muito cansativo, é uma rotina complicada, mas a gente sempre busca fazer isso porque a gente sabe que é o nosso diferencial e a gente sempre quer entregar o melhor pra vocês. Bom, nem todo mundo faz isso. Muitos grupos de tips, canais aí no YouTube, eles simplesmente copiam e colam dos outros, não estudam ou falam as coisas aí que vêm da cabeça deles baseado no eu acredito que, eu acho que, sem esses números todos. O que eu tô querendo dizer é que depois de conversar com as pessoas que estão copiando o nosso conteúdo, eles se mostraram muito firmes na posição de que eles estão certos, de que não tem problema nenhum, de que qualquer um pode pegar o nosso material aqui do YouTube. E, sinceramente, no fim das contas é verdade. Só que, bom, isso frustra. E o mínimo que a gente espera da pessoa é que elas coloquem a origem, né, do material que eles produzem. Eles estão fazendo dinheiro com o que a gente faz, com o nosso material, com as nossas dicas, isso que acaba chateando bastante. O Instagram não dá todas as ferramentas necessárias para que a gente processe esse tipo de gente. Então, assim, só deixar minha indignação aqui e, por favor, não façam isso, tá? Vamos seguir aqui para Dallas Mavericks e OKC. A gente tem aqui como dúvida o Luka Doncic, tá? Jogador importante para nossa tomada de decisão. Se ele jogar, a gente vai trabalhar com acima de totais para essa partida. Se ele não jogar, a gente vai trabalhar com acima de apenas do Oklahoma City Thunder. Como a gente não sabe se ele joga, ele é dúvida para hoje, vamos trabalhar apenas com aquilo que o OKC pode produzir contra o Dallas Mavericks. E por que a gente vai trabalhar só no OKC caso o Luka Doncic não jogue? Porque o Dallas Mavericks, na minha opinião, sem ele, fica muito mais fraco. Só que eles jogaram ontem, devem estar cansados, vão ter mais espaços ali para o OKC poder explorar, e eu acho que a gente tem um encaixe muito legal, favorável ao Oklahoma, para que eles pontuem bem contra essa defesa ruim do Dallas Mavericks. A linha tá alta? Tá, mas eu acho que esse acima de 114,5 pontos tem bastante potencial. Lembrando, vamos buscar uma linha em torno de 1,50 se o Dallas vier com o Luka Doncic na linha de pontuação geral. Por que a gente acredita que isso seja possível? Bom, nos últimos 10 jogos, contando aqui as partidas com o Luka Doncic na escalação, a equipe do Dallas Mavericks fez 118,7 pontos de média e sofreu 120,9. De toda forma, eles sofrem bastante. Agora vamos tirar aqui esse filtro do Luka Doncic para a gente poder justificar também o acima de apenas do OKC. Eles sofreram 119 pontos por jogo. A gente tá falando de um Dallas Mavericks que se defende muito mal. Eles são uma das 10 piores defesas da NBA nesse momento. E o OKC que ataca muito bem, que é o quarto melhor ataque por 100 posses de bola da NBA. O pace do Dallas também vem sendo razoavelmente alto para eles. Eles ficam ali sempre no top 10, caíram um pouquinho, mas eles caíram de 1 ou 2 jogos para trás. No geral, eles são um time que vem num ritmo interessante. O OKC também, ou seja, podemos ter muitas posses de bola hoje para a gente poder superar esse acima de, porque, bom, mesmo que o OKC não esteja tão eficiente, o Dallas permite que esses times tenham muitas posses por minuto. Outra coisa que a gente também pode observar aqui e destacar para vocês
é o fato de que os dois times têm uma eficiência na hora de recuperar rebotes defensivos ali muito baixa. Isso pode permitir pontos de segunda chance para os seus adversários, ou seja, eles corrigirem arremessos errados, e com isso a gente tem mais chances de um acima dele. Outra coisa interessante para a gente destacar é o fato de que o Dallas sofre acima de tudo no paint, ali no garrafão. É o terceiro time mais vazado desse setor, e dentre os mandantes eles sofrem o segundo maior número superior à sua média em geral, eles que jogam hoje dentro de casa. Beleza? E por que eu tô destacando isso? Porque, bom, o paint é o setor onde os principais jogadores do OKC produzem com mais facilidade. O Shai Gilgeous-Alexander foi um dos maiores pontuadores da liga na temporada passada nesse setor. O Chet Holmgren tem altura e envergadura para poder produzir com facilidade nesse setor. Josh Giddey é outro jogador que não tem um arremesso tão bom de longa distância. Na média e na curta, se sai melhor. Então todos os principais jogadores ali do Thunder podem produzir muito bem, um setor onde o Dallas Mavericks sofre bastante. Beleza? Vamos só destacar aqui agora o último encontro entre essas franquias, que também vale muito a pena a gente dizer o porquê que esse over faz sentido. Claro, nessa temporada, a equipe do Dallas Mavericks é uma defesa pior do que eles eram na passada. Mas a gente teve pelo menos 114 pontos nas últimas 3 oportunidades seguidas a favor do OKC, que acabou não batendo aqui, se não fosse a prorrogação nesse jogo em específico. Mas aqui, a formação do Dallas não tinha ainda Kyrie Irving e Luka Doncic jogando ao mesmo tempo. É justamente esses dois jogadores que tornam o Dallas uma defesa frágil. Eles abriram mão de bons defensores para poder ter o Kyrie, que não é um bom defensor. Vamos falar agora aqui de Portland Trail Blazers e Utah Jazz. O Jazz que hoje joga sem o seu melhor jogador mais uma vez, Lauri Markkanen, e sem o seu segundo melhor jogador, Jordan Clarkson. Eu até gostaria que o Clarkson estivesse em quadra hoje, porque eu quero trabalhar com acima de na pontuação do Trail Blazers, mas também numa dupla com o handicap positivo deles. Só que se por um lado o Jordan Clarkson não jogar, é mais um defensor péssimo que não estará em quadra, ao mesmo tempo também o Jazz fica mais competitivo com ele. Então se a gente perde de um lado, a gente ganha do outro. O Portland Trail Blazers vem sem o Anthony Simons e o Robert Williams III, mas acima de tudo, eles vêm com o Scoot Henderson, com o Shadon Sharpe, com o Jeremy Grant, com o DeAndre Ayton, seus principais jogadores pelo menos nessa temporada, já que o Robert Williams era reserva e o Anthony Simons praticamente não jogou. Então eu tô tranquilo com a dupla que a gente vai indicar. Vai ser um handicap de mais 10.5 a favor do Portland Trail Blazers, aliado numa dupla em acima de 103.5 pontos do próprio Portland Trail Blazers. Eu acho que o mercado se equivocou bastante em dar um favoritismo exacerbado pro Utah Jazz, porque o Blazers vive um momento interessante. O Jazz, por mais que eles tomem mais vergonha na cara jogando dentro de casa, eu ainda acho que essa linha aqui faça sentido. Nesse momento da gravação do vídeo, mais uma linha aqui que foi alterada, mas eu também acho que faz sentido mais 9.5. E a gente colocar ali um acima de 103.5 pontos dos Blazers, odd ali perto de 50 já tá de bom tamanho. Por que a gente acha que isso deve acontecer? Nos últimos 10 jogos o Utah Jazz venceu apenas 4 e perderam 6. Só que se a gente reduzir esse recorte para os últimos 8, são 6 derrotas, 2 vitórias contra o New Orleans Pelicans, que é um bom time, mas é um time que parece muito que eles só se adequaram melhor à forma como o adversário joga. E um desses jogos, eles nem estavam com seu melhor jogador, Zion Williamson. Se a gente for olhar também, eles tiveram sufoco. Não conseguiram cobrir esse handicap em nenhum dos últimos 8 jogos consecutivos, e essa diferença para os seus adversários, inclusive perdendo para o próprio Blazers, que fez 121 pontos e venceu seus adversários por 16 de vantagem. Ou seja, essa tipo teria batido naquele momento da competição. O Utah Jazz é muito ruim, não tem como defender eles porque eles parecem desinteressados em jogar. Sem os seus melhores jogadores, eles ficam ainda piores. Ofensivamente falando, esse Jazz já não é grande coisa. A gente está falando de uma das 10 piores eficiências ofensivas da NBA, o 6º pior ataque por 100 posses de bola, imagina sem as suas estrelas. O Portland Trail Blazers está lá embaixo, também em eficiência ofensiva, mas eles ficaram muito tempo sem pontuadores importantes. Na defesa, eles são um time bem competente. Quase uma defesa de top 10, diferente, né, do Utah Jazz, que é a 7ª pior defesa da liga. Então, Léo, se um time é bom no ataque e ruim na defesa e o outro vice-versa, qual vale mais a pena a gente investir? Vamos dar uma olhada aqui no net rating dessas equipes. A gente tem um net rating muito equilibrado aqui, né, que é a diferença do saldo desse ataque e dessa defesa por 100 posses. O Portland Trail Blazers é 0.1 pontos pior, mas repito, o Jazz está sem os seus melhores jogadores. Acho que essa diferença vai ser tirada, eles vão cobrir esse handicap e no fim das contas, a gente nem precisa ganhar esse jogo, a gente só precisa de perder de no máximo 9 de diferença ou menos, ou então a gente precisa ganhar e aí a gente garante o primeiro green, né? Porque a segunda etapa é que o Blazers pontue bem. E ok, eles não têm um ataque tão bom assim, mas eles têm qualidade suficiente para poder ferir os seus adversários pelo seguinte. Se a gente for olhar aqui, o Portland Trail Blazers tem um dos 10 melhores rebotes ofensivos em aproveitamento. Eles podem estar fazendo alguns pontos de segunda chance ali contra o Jazz, que defende muito mal acima de tudo no paint. O Utah Jazz é o 6º time que mais sofre pontos no garrafão, um setor onde é fácil de você converter pontos. E a média de pontos que eles sofreram, de 116.1 pontos, é muito interessante, porque esse acima de 103 que a gente busca para hoje, em 70% das partidas, foi superado.
Inclusive, repito para vocês, quando a gente fala a respeito do próprio Portland Trail Blazers, que nesse jogo aqui não conseguiu ultrapassar. Ficou em 99, mas agora eles têm um Brogdon de volta ativa, e o Scoot Henderson também. Isso vai ajudar muito para que eles consigam superar esses 103,5 pontos, porque eles pontuam acima de tudo ali na média e na curta distância, que é um setor onde o Jazz se defende mal. O Jazz que já se defende mal, ainda por cima, vem sem o Lauri Markkanen, que também é um bom defensor. Eu acho que eles vão sofrer um pouquinho, pelo menos ali, em relação a pontos na mão desse Portland Trail Blazers, beleza? Nos últimos 4 jogos, os Blazers venceram 3 e cobriram handicap contra o Milwaukee Bucks fora de casa, o que é muito positivo. Nos últimos 3 jogos como visitante, são 2 vitórias e 1 derrota, mas, repito, cobriram esse handicap contra bons adversários. Milwaukee, Indiana e Cleveland, times do topo do leste. Inclusive vencendo o próprio Jazz, como eu disse para vocês lá atrás. Outro fator interessante é que o Jazz é o time que mais sofre pontos para power forward em toda a NBA, posição onde, para mim, o destaque dessa temporada desse Blazers, Jeremy Grant, atua. Ele que tá até aqui na foto, pode ser uma boa opção para hoje também, vamos ficar de olho nele. E acho que o Blazers cobre esse handicap e pontua minimamente bem. Agora, pessoal, vamos falar aqui da dupla que eu disse para vocês. Esse é o palpite menos confiável que a gente tem para hoje, mas não necessariamente vocês devem fazer, digamos assim, essa dupla aqui, mas eu vou dar opções de linhas baixas para vocês colocarem, múltiplas, triplas, etc, caso vocês queiram, beleza? Que é o handicap positivo esticado dos Warriors e é o handicap positivo esticado também do Houston Rockets. O Warriors hoje venceu um Chris Paul, mas eu não acho que ele vai fazer tanta diferença assim a ausência dele. O Andrew Wiggins é a única dúvida que a gente precisa ficar de olho. O mais importante é Klay, Curry e Draymond Green, além do Kevin Looney em quadra. Do lado dos Rockets, o mais importante é o Fred VanVleet em quadra, ele que é dúvida para hoje, não jogou a última partida. Bom, o mercado das duas equipes de Los Angeles como muito favoritas, e eu repito, eu ainda preciso entender por que o mercado não viu que esse Houston Rockets é um outro time. Então a gente pode esticar aqui o máximo que a gente pode no handicap favorável ao Houston Rockets, que sim é um time competitivo, sim cobriu esse handicap no último encontro contra os Lakers, e a gente tá falando de um Lakers que ainda não conseguiu vencer times de um ótimo nível. Venceram o Phoenix Suns, mas o Phoenix Suns ali sem o Bradley Beal e sem o Devin Booker, e o Golden State Warriors, por mais que não venha sendo espetacular, os Clippers estão escorregando muito desde a chegada de James Harden. Eles são bem constantes, e acho que mais 13,5 aqui para o Golden State Warriors e mais 12,5 para o Houston, é uma dupla aqui que tem valor, tá? Vamos ficar de olho nisso também. Os Clippers nos últimos 15 jogos, eles mais perderam do que venceram. Foram 6 vitórias, 9 derrotas e desde a chegada de James Harden, muitas dificuldades. Venceram times ali de um nível não muito interessante, como o San Antonio Spurs 2 vezes, como o Sacramento Kings cansadíssimo de um back-to-back, um jogo corrido contra o próprio Golden State Warriors, e perderam a última partida de 120 a 114 para os Warriors, sem o Andrew Wiggins, sem o Chris Paul, sem o Gary Payton II. Então assim, esse Clippers preocupa bastante para esse jogo que acabou de acontecer e os Warriors se saíram muito bem, mesmo jogando em Los Angeles. Então eu acho que os Warriors conseguem cobrir esse handicap de mais 3,5. O mercado ainda exagera nesse favoritismo dos Clippers, simplesmente porque o time deles tem nome. Isso me lembra muito a época ali de Brooklyn Nets, com Harden, Kyrie e Kevin Durant, onde o mercado sempre dava que o Brooklyn Nets ia arrebentar, ia amassar, e nem sempre isso acontecia. E quando a gente fala do Los Angeles Lakers, a gente já especificou para vocês, além de muitas dúvidas na escalação, a gente tem também o Los Angeles Lakers que não consegue ser consistente, né? Nos únicos 2 jogos que as franquias tiveram nessa temporada, os Lakers perdeu um e ganhou um por 1 ponto de diferença, não cobriu esse handicap contra o Houston, e a gente tá falando de uns Lakers que nos últimos 5 jogos mais perdeu do que ganhou, e quando ganhou ali dos Cavs, eles não conseguiram cobrir esse handicap, só cobrindo contra o fraquíssimo Detroit Pistons. Então assim, contra times de um nível médio ali pra cima, os Lakers têm sim dificuldades e eu não acredito que eles vão vencer por essa diferença toda. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nada. E quero agradecer a audiência de vocês, o retorno lá no nosso grupo VIP. Estamos arrebentando, colocando muito dinheiro no bolso. Esse valor investido aqui de 40 ou 200 reais, vocês recuperam rapidinho, tenho certeza que vocês vão gostar. Chame lá no WhatsApp. Eu não faço atendimentos pelo Instagram. Lá a caixa de mensagem é muito lotada, então eu não consigo atender todo mundo. Atendimento para poder participar do nosso grupo VIP somente no WhatsApp. Beleza? Muito obrigado e falou!